Olá, turma. Nós estávamos vendo as propriedades dos radicais. Hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a simplificação de raízes, a simplificação dos radicais. Eu coloquei aqui alguns exemplos onde nós vamos trabalhar, essas simplificações. Existem raízes que são exatas, tem valor exato, como raiz quadrada de 4, é 2. Raiz cúbica de 125, é 5. Raiz quadrada de 81, é 9. São raízes exatas. Porém, existem outras raízes que não chegamos a um resultado de um número inteiro, um número exato. Então, há necessidade de simplificarmos esses radicais. Vamos começar aqui por um exemplo. O exemplo 1, onde eu tenho a raiz cúbica de 2a elevado ao cubo b elevado à sexta. Nós podemos simplificar esses radicais aplicando as propriedades dos radicais. Eu tenho uma raiz cúbica de um radicando. E esse radicando, na verdade, é um produto de fatores. 2a ao cubo e b à sexta. O que nós podemos fazer? Nós podemos separar esses radicandos em um produto de radicais. Eu poderia escrever raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de a elevado ao cubo vezes raiz cúbica de b elevado à sexta. Então, nós teríamos aqui raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de a ao cubo vezes raiz cúbica de b elevado a 6. Aplicando aqui propriedades de radicais, eu tenho aqui tanto a elevado ao cubo quanto o b elevado a 6, eu vou poder extrair o a e o b de dentro do radical. Quando eu tenho o expoente do radicando igual ao índice, é aquela história da raiz enésima de a elevado a n, que é igual a a primeira propriedade dos radicais. Então, o expoente é igual ao índice, a raiz será cancelada. E nesse segundo caso aqui, o expoente é maior que o índice. Porém, 6 é divisível por 3. Eu posso simplificar aqui tudo por 3, ou simplesmente dividir 6 dividido por 3, 2. Vai sair da raiz o b elevado a 2. Então, eu passo a ter aqui a raiz cúbica de a ao cubo é a. A raiz cúbica de b elevado à sexta, 6 dividido por 3, 2. Sai o b da raiz elevado a 2. E a raiz cúbica de 2, eu não tenho ela exata. O expoente do 2 é 1. 1 não é divisível por 3. Então, ele permanece dentro da raiz. Será raiz cúbica de 2. Resultado final, a vezes b ao quadrado vezes raiz cúbica de 2. Simplificamos, portanto, o radical. Exemplo 2. Raiz quadrada de 125. O que fazer com 125? Eu vou pegar o 125 e vou fatorá-lo. Fatorar em números primos. É um número terminado em 5 divisível por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. 1, 2, 3. Portanto, 5 elevado a 3. No lugar de 125, eu vou escrever raiz quadrada de 5 elevado a 3. Portanto, 3 não é divisível por 2. O que fazer nesse caso? Eu vou aplicar uma propriedade das potências, também dos radicais. Eu vou desmembrar esse 5 ao cubo como um produto de 2 radicandos. Eu passo a ter raiz quadrada
de 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Propriedade de potências, 1 mais 2 dá 3. Como esse expoente 2 e eu tenho uma raiz quadrada, 2 é divisível por 2, dá 1. Então, esse 2 vai cancelar com esse índice. 2 dividido por 2, 1. É extraído da raiz o 5 elevado a 1 e permanece dentro da raiz este 5 aqui. Então, resultado final, 5 raiz quadrada de 5. Ah, professor, mas você não separou aqui em cima em 2 radicais. Sim, eu posso fazer de uma forma mais direta. Quando o expoente é divisível pelo índice, eu divido 2 por 2, 1. Sai da raiz o 5 elevado a 1 e permanece dentro da raiz o radicando cujo expoente é menor que o índice. Resultado final, 5 raiz quadrada de 5. Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, raiz quadrada de 10.000. 10.000, um múltiplo de 10, eu poderia escrever esse número na forma de base 10. 10.000 é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 elevado a 1, 2, 3, elevado a 3. Caso similar ao exemplo 2, posso escrever isso aqui como raiz quadrada de 10 ao quadrado vezes 10. Expoente 1 mais expoente 2 vai dar 3. Como aqui o expoente é 2 e o índice é 2, 2 dividido por 2, 1. Sai da raiz 10 elevado a 1 e permanece dentro do radical o 10. Resultado final, 10 raiz quadrada de 10. Então a simplificação ela é simples. Ela vai passar pelo processo de nós simplificarmos os expoentes pelo índice do radical. Mas para isso tem que fazer com que o expoente seja um divisor, um múltiplo do índice, que ele possa ser dividido pelo índice. Quarto exemplo, raiz quarta de 128. Vou precisar fatorar esse 128. É um número par, dividido por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. Então, no lugar do radicando 128, eu vou escrever raiz cúbica de 2 elevado a 7. Só que temos um problema. 7 não é divisível por 3, mas ele é maior que 3. Isso quer dizer que podemos simplificar esse radical. De que maneira? Eu vou transformar esse radicando em um produto de radicandos. Eu vou transformar em 2 radicandos. De forma que eu tenho um expoente menor que 7 que seja divisível por 3. Um número menor que 7 que é divisível por 3 seria o 6. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 1. 1 mais 6, 7. Esse 1 aqui não precisa ser colocado. Eu estou colocando apenas para a gente frisar que a soma de 1 mais 6 vai dar 7. Mas o 1 é desnecessário a escrita dele. Qual é o próximo passo? Vou extrair o 2 da raiz. Eu vou pegar o expoente 6 e dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então vai sair da raiz 2 ao quadrado e permanece dentro da raiz o 2 elevado a 1. Só que 2 ao quadrado tem um resultado. 2 ao quadrado é 4. E permanece na raiz o 2. Então, a raiz cúbica de 128 é a mesma coisa que 4 raiz cúbica de 2. Repare que o índice aqui ele é mantido. A raiz ela continua sendo raiz cúbica. Aqui ficou pequeno.
a raiz continua sendo raiz cúbica. O que foi simplificado foi o radicando que foi simplificado. Então aqui deu 4 raiz cúbica de 2. Então o que era um número grande passou a ser um número pequeno. A ideia da simplificação é tornar a raiz mais simples, um número menor, para que a gente possa interpretar esse número, né? Raiz de 5, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 10. Reparem que eram números grandes e ficamos com radicais pequenos. A ideia é simplificar. Simplificar é tornar algo mais fácil, mais simples. Quinto exemplo. Raiz quadrada de 5.000. 5.000, eu vou fazer isso aqui um pouco diferente. Eu vou transformar isso aqui em 2 radicandos, mas vamos ser um pouco espertos aqui. 5.000 eu vou escrever de forma diferente, numa forma de um produto de 2 radicandos. 50 vezes 100. Por que 100? Porque existe a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Fatorando 50. Se eu pegar o 50 e fatorar, por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, vai dar 5 ao quadrado vezes 2. No lugar de 50, eu posso pôr 5 ao quadrado vezes 2. 100 é um múltiplo de 10. Podemos escrever na base 10, que seria 10 ao quadrado. Aí, ficou fácil agora. O expoente 2 é divisível pelo índice 2. O expoente 2 divisível pelo índice 2. Primeira propriedade dos radicais. Raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Então, tem um índice igual ao expoente. Então, 2 por 2, 1. Sai da raiz o 5. É extraído da raiz o 5. 2 dividido por 2, 1. É extraído da raiz o 10. E permanece dentro da raiz apenas o 2. Como aqui fora eu tenho um produto, 5 vezes 10, 50. Eu vou ter como resultado 50 raiz de 2. Então, resultado, 5 vezes 10, 50, vezes raiz de 2. 50 raiz de 2. Simples, não tem complicação. A única coisa que temos que ter um domínio é em cima das fatorações, né? Temos que saber fatorar de forma tranquila, sem problemas. Sexto exemplo. Aqui em cima eu coloquei apenas raiz quadrada e raiz cúbica, mas o índice pode ser qualquer índice. Pode ser uma raiz quarta, uma raiz quinta, uma raiz sexta. Então eu coloquei aqui um exemplo com uma raiz quarta de 162. Fatoremos o 162. 162 fatorado por 2, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a quarta vezes 2. No lugar do radicando 162, eu vou escrever raiz quarta de 3 elevado a quarta vezes 2. Expoente 4 igual ao índice 4. Podemos extrair da raiz o 3. 4 dividido por 4 dá 1. Sai 3 elevado a 1 da raiz e permanece dentro da raiz o 2. Lembrando que o índice é 4, permanece índice 4. Expoente, é desnecessário escrever o expoente. Então, resultado final, 3 raiz quarta de 2. Antes era raiz quarta de 162. Né? Imaginar um número que multiplicado por ele próprio 4 vezes dê 162. É mais complexo. Mas um número que multiplicado por ele próprio 4 vezes dê 2 é
É mais fácil, vai ser o quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então é 1, e um pouquinho. Então a gente sabe que esse número aqui é 1, alguma coisa. Vezes 3 vai dar 3 e pouco, no máximo 4, né? Quando fizermos a multiplicação. Então é uma forma de escrevermos uma raiz de forma simplificada. Por isso, simplificação de radicais. 7º exemplo aqui. Eu tenho raiz cúbica de 72, x à 7ª, y à 5ª, z ao cubo. O que fazer a princípio? Fatorar o 72. 72 fatorado por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. 1, 2, 3. Deu 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Portanto, no lugar do 72, eu vou pôr 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E eu tenho ainda a parte algébrica, as letras. X à 7ª. 7 não é divisível por 3, mas eu posso desmembrar em 2 radicandos. X à 6ª vezes x elevado a 1. Por que 6? Porque 6 é divisível por 3. Y à 5ª. Y à 5ª eu posso escrever como y elevado a 3 vezes y ao quadrado. Por que eu coloquei o 3? Porque 3 é o primeiro número menor que 5 que é divisível por 3. Então, 3 mais 2, 5. Eu não alterei o valor, continua y à 5ª, só que escrevi na forma de 2 fatores. Vezes z ao cubo. Então, fazendo essa simplificação, o que nós vamos passar a ter? Eu posso extrair da raiz os radicandos que tiverem expoentes que sejam divisíveis pelo índice. 3 dividido por 3, 1. Vai ser extraído da raiz o 2. 3 por 3, 1. Sai da raiz o 2. Expoente 2 é menor que o índice 3. Nesse caso, não é possível a simplificação. Vamos aqui para o x à 6ª. 6 dividido por 3, 2. É extraído da raiz o x elevado a 2. Expoente 1 não é divisível por 3, então isso aqui permanece na raiz. 3 dividido por 3, 1. Sai da raiz o y elevado a 1. E o z ao cubo, 3 dividido por 3, 1. É extraído da raiz o z elevado a 1. Permanece dentro da raiz o 3 ao quadrado, o x elevado a 1, e o y elevado a 2. Vamos dar uma melhorada nisso aqui para chegar a um resultado final. Expoentes 1, não preciso escrever. 3 ao quadrado dá para ser resolvido. Então eu passo a ter o quê? 2x ao quadrado, y, z. Raiz cúbica de 3 ao quadrado, 9. Vezes x, vezes y ao quadrado. X, y ao quadrado. O nosso radical foi simplificado. Nesse caso, é um radical envolvendo letras, né? Radical algébrico, mas ele ficou dentro da raiz um número mais simples, um número simplificado. Portanto, para nós efetuarmos as simplificações de radicais, teremos que proceder dessa maneira que foi explicada, onde nosso objetivo é tornar o radicando o menor possível, o mais simples possível. Nós estaremos fazendo algumas atividades, né? E, se for necessário, reveja esse vídeo. O nosso material do livro, na página 41 e 42, consta essa matéria, vale a pena uma leitura, né? E até a nossa próxima aula.